Mapear o risco, gente, é o pontapé da adequação da NR1. Então, por onde você começa? Conhecendo o meu problema. Então, eu vou mapear o meu risco é baixo, moderado ou alto. Mapeou o risco, você tem um relatório diagnóstico e o plano de ação. Olá, eu sou Thaís Previdelli, diretora comercial da Impactare Seguros, e hoje eu recebo a doutora Thaís, diretora de saúde da Estarbem. E nós viemos aqui para trazer um pouquinho mais de clareza sobre a NR1, que tem tirado um pouquinho o sono de muitas empresas. Então, se você é líder, se você é gestor de RH e ainda não está com tanta clareza, esse vídeo é para você. Esse bate-papo vai te ajudar muito nos próximos passos que você tem que tomar. Então, vamos lá, doutora Thaís. Quais são os impactos, né? O que muda? Porque a NR1 chega aí e muitas empresas estavam acostumadas, né? Então, com a saúde ocupacional, já sabiam o que fazer, já tinham feito muitas mudanças, e agora vem essa nova mudança e muitas empresas não sabem o que fazer, se já é a hora de fazer, se vai prorrogar, se não vai. A NR1, gente, ela surgiu de uma dor. Né? Quando a gente vê hoje os dados que a terceira maior causa de afastamento são as doenças emocionais, aí a gente entende por que a dor e por que ela foi provocada. E aí, cuidar da saúde emocional hoje para uma empresa passa a ser um KPI estratégico. Antes, era desejável que uma empresa tivesse um programa de saúde emocional e bem-estar. Agora é obrigatório. Então, a partir do dia 26 de maio de 2025, é obrigatório que todas as empresas com colaboradores CLT façam a avaliação do risco psicossocial, esse mapeamento, a mitigação do risco identificado e a prevenção. Isso vai mudar uma cultura do que a gente vive hoje. Todo mundo vai precisar cuidar da saúde emocional do ambiente de trabalho. E diferente do que muitos têm falado aí na mídia, a NR1 não foi adiada. Veja, ela entra em vigor dia 26 de maio de 2025, nesse primeiro momento, em caráter educativo. O que quer dizer isso, Thaís? Ela não tem, neste momento, multas ou penalidades, mas você já pode ser fiscalizado na sua empresa para ver se você está tomando ações em relação ao risco psicossocial. Então, a NR1 trouxe esse plano de ação e agora não é mais um documento de gaveta. Hoje, as empresas têm obrigatoriedade de avaliar, cuidar, prevenir e mitigar os riscos psicossociais. Então, quando você pega um plano de ação hoje, um risco psicossocial, ele vai estar lá baixo, moderado ou alto, você vai precisar realmente tomar ações para que quando você veja novamente o seu risco psicossocial, você tenha uma evolução daquilo. Então, você recebe o risco psicossocial, você vai ter o mapeamento do seu risco, você tem um plano de ação, e aí a gente precisa, de verdade, tirar esse documento de gaveta e começar com as ações para diminuir o risco psicossocial da empresa. Tá. E aí, depois desse primeiro ano, aí as empresas começarão, vamos dizer que as empresas que não se adequaram nesse primeiro ano, aí sim vai entrar a parte da multa. Sim. Então, se não fizeram nada nesse ano, aí no ano que vem elas precisam refazer, as que fizeram, por exemplo. A Impactare, por exemplo, nós fizemos esse ano, vamos nos adequando. No próximo ano, eu tenho que refazer para ver se a adequação deu certo. E se está tudo ok, aí no próximo ano, vão me fiscalizar de novo. E aí, se deu certo, ótimo. Se não deu certo, aí sim eu vou ser multada. Seria multada. Exato. Na verdade, assim, você vai ser fiscalizada. No entanto, se houver alguma inconformidade, ela vai ter um caráter educativo. No entanto, quando a lei for passível de penalidades, aí não, ele vai dizer assim, poxa, eu já vim aqui na sua empresa uma vez, eu já fiz uma atuação em caráter educativo, estou voltando aqui, você não tomou nenhuma ação, aí aplica a penalidade. E se a empresa se esforçou, vamos assim dizer, mas não conseguiu bater a meta, isso não sabe o que vai ser feito. Olha, a empresa, ela está fazendo, ela está se esforçando, mas não está conseguindo, não conseguiu atingir um objetivo. Já sabe como vai ser tratado cada caso? Na verdade, Thaís, se a empresa mapeia o risco psicossocial, ela está genuinamente preocupada com isso, ela tem um plano de ação e não é um documento de gaveta, ela está tomando ações. Eu costumo dizer que o mapeamento do risco psicossocial, ele, nesse momento, ele coloca a empresa em um lugar de cuidar não só do ambiente como dos colaboradores. Porque antes a gente fazia muitas ações de saúde emocional
E como esse risco não era mensurado, era desejável fazer essas ações, não tinha obrigatoriedade. Agora não, existe uma preocupação genuína. Eu preciso ver o risco psicossocial, eu preciso tomar ações, eu preciso capacitar a liderança. Eu preciso treinar os meus colaboradores, eu preciso cuidar da cultura organizacional da minha empresa para que a gente realmente melhore o risco psicossocial. E aonde vai impactar isso? Na diminuição de afastamentos por problema de saúde emocional, que foi a dor que provocou a atualização da NR1. Mas e o que mudaram nos laudos? Como que eles eram antes, como eles são agora? Quais foram as mudanças significativas que tiveram? Bom, antes a gente via, né, os riscos tradicionais, físicos, químicos, biológicos e os ergonômicos. E o risco psicossocial entrou obrigatório dentro do risco ergonômico. Então, quais são esses riscos? São todos os fatores que causem dano na saúde emocional do colaborador. Então, carga de trabalho excessiva, abuso da liderança, sobrecarga de trabalho, metas não alcançáveis. Então, todos esses fatores de risco psicossociais agora entram como obrigatórios para serem cuidados na empresa. E realmente consegue medir isso? Esses laudos, eles conseguem medir esse índice de ansiedade, esse índice de depressão? Sim, para avaliar o risco psicossocial, existem uma série de ferramentas. E aí é diferente de pesquisa de clima, tá, pessoal? A gente precisa ter um questionário de avaliação, um diagnóstico de avaliação de risco psicossocial. E aí nós temos várias ferramentas que têm que ser validadas cientificamente, né? Aqui na Está Bem nós temos o nosso diagnóstico de risco psicossocial, que é uma ferramenta validada por um time de especialistas, baseada no COPSOC, que é uma ferramenta muito conhecida no pessoal, pela turma da psicologia e do RH, em que ao final, você responde várias perguntas de 25 a 30, e aí você divide o risco psicossocial em algumas dimensões, e aí você vai ter o índice, que é um risco psicossocial baixo, moderado ou alto. Doutora Thaís, mas eu tenho alguns clientes que eles têm psicólogos na empresa. Esses psicólogos podem aplicar o questionário? Eles criarem um questionário internamente e aplicar esse questionário? É simples de criar esse questionário? Veja, não é simples, é um diagnóstico que ele precisa ter validação científica, ele é um instrumento. Esse questionário ele precisa ser aplicado de maneira anônima, né? Os colaboradores têm que se sentir seguros para responder. E aí existem uma série de ferramentas diagnósticas que são validadas cientificamente. Hoje não cabe essa criação sem esse respaldo desse instrumento na literatura. Ah, tá. Então existe uma norma que dita algumas regras para ser criado essa ferramenta. Exatamente. A gente precisa cumprir o que está na redação da NR1. Para dizer que essa ferramenta é válida. Eu ouvi dizer que parece que a Está Bem usa uma que é da Copenhague, é isso? Isso, é o COPSOC. Ah, certo. E aí tem algumas outras também, não é? Tem várias que podem ser utilizadas. E todas elas são validadas. Tem várias ferramentas que podem ser validadas. E aí você tem que passar por um grupo de especialistas, porque são ferramentas que foram validadas em outros países. Certo. Então a gente tem que trazer para a nossa realidade, para a nossa cultura, verificar, validar e aplicar o questionário. Porque de país para país muda-se, né? Muda a cultura, os valores. Entendi. Então não é simplesmente, a minha empresa é uma empresa um pouco maior, ela tem os psicólogos, então eu vou utilizar eles para criar um questionário, uma pesquisa de clima, e com ela a gente descobre como tá. Não seria isso, então. Eles até podem ter uma ferramenta, fazer um instrumento, desde que eles usem o que está escrito na redação da NR1. Agora, pesquisa de clima, como nós ouvimos várias vezes perguntando em relação a risco psicossocial, não. Não é. Diagnóstico de risco psicossocial é uma coisa, pesquisa de clima é outra coisa completamente diferente. Tá certo. E me fala uma coisa, qual é o tempo que leva para o preenchimento e para o retorno desse laudo? A jornada é o seguinte, você contrata o plano da NR1 da Está Bem, de adequação. Você faz o onboarding da empresa, de 10 a 12 dias a empresa responde aquele questionário, os colaboradores respondem. Quando a gente atinge, dependendo do tamanho da empresa, 60%, uma empresa maior, né, de mais de 100 colaboradores, a gente já pode finalizar o questionário, 80% com uma empresa menor. Em 48 horas a gente entrega um relatório e o plano de ação. No plano de ação, aí a gente pode entregar toda a solução de consultoria, de treinamentos, do suporte emocional contínuo, com o suporte emocional de fácil acesso por inteligência artificial. Entra vocês na Impactare com o programa de vocês de gestão de plano de saúde. Então, por exemplo, naquele momento, essa empresa tem um uso do plano. Como ela ficou depois das ações de suporte emocional, treinamento que foram impactadas? Vamos ver o que aconteceu essa empresa no D0,
no sistema de vocês e como que foi o uso dela depois de 6 meses, depois de todas essas ações. Então, essa gestão de dados, esse suporte emocional contínuo e os treinamentos são parcerias estratégicas para o RH para fazer a entrega na adequação da NR1. Legal. E aí, esse plano de ação, normalmente é o RH e a segurança do trabalho que vão executar isso e colocar em prática isso. E aí eles acabam não tendo muito braço, eles precisam de alguém para ajudá-los a fazer esse trabalho. E aí que entra algum trabalho relacionado a uma consultoria e normalmente precisa ajudá-los com isso. Veja, quando você recebe o plano de ação, você tem as ações que devem ser tomadas. Nesse momento, o RH pode contar com parcerias estratégicas. Então, por exemplo, você precisar de um suporte emocional contínuo. Nós na Starbem estamos com parceiros estratégicos, treinamento, a gente precisa monitorar. Então, olha só, como a Impactare tem uma ação interessante. Eu tenho uma empresa que tem a corretora de seguros. E aí a gente dá o suporte emocional contínuo, capacita a liderança, pratica várias ações para melhorar a saúde emocional no ambiente de trabalho. Como é que está a gestão de dados dessa empresa? Como é que está o uso do seguro? Então, essa empresa em 6 meses, ela melhorou o uso, diminuiu o número de atendimentos no pronto-socorro, como que está a sinistralidade dessa empresa? Essa gestão de dados é muito importante, porque tudo são ferramentas para que a gente avalie se o nosso plano de ação está sendo eficiente. Legal. No caso da Impactare, vocês têm toda uma rede de pessoas que vocês suportam na corretora, e aí vocês vão ajudar essas empresas a buscarem os parceiros estratégicos na mensuração do risco psicossocial, no caso da Starbem, no suporte emocional contínuo, no caso da Starbem, nos treinamentos, nas capacitações. Então, vocês vão direcionar todas essas empresas que a Impactare presta serviço em como vocês vão entregar aí o plano de ação para estar em conformidade com a NR1. E até acho que os próprios planos de saúde, né, na parte do monitoramento disso, que ações que podem ser feitas com relação a isso, né? Até o próprio programa SIM que a Impactare hoje entrega, onde a gente tem os modelos de negócio, onde a gente consegue colocar saúde mental, saúde física, saúde postural. Então, eu acho que tudo isso dentro do cliente a gente consegue ir ajudando e colocando os parceiros dentro disso, dentro dos nossos programas. Então, eu acho que isso vai ajudando o nosso cliente a ter um acompanhamento disso e mitigando esses riscos também. Então, eu acho que esse suporte até para o próprio RH, que está sendo utilizado, e esse dashboard, né, para o RH, olha, está sendo usado, estão fazendo, então todo o plano de ação que foi direcionado está sendo efetivo, então no final, provavelmente, no próximo ano, vocês vão ter uma diminuição desse risco, vai ser efetivo para vocês, né? E volta para o começo do nosso bate-papo, né? Ajudas de consultoria para soluções para o mercado. E voltando ao que você falou, né, a questão da multa. A multa é o ano que vem, mas as ações voltam para esse ano, né? Então, precisa ocorrer, porque se não fizer, as empresas vão ser autuadas. E todas as empresas vão ser fiscalizadas esse ano? Veja, a gente ainda vai aprender muito sobre a atuação, né, do Ministério em relação à NR1. O que nós sabemos a partir do dia 26 de maio, todos podemos ser fiscalizados. No entanto, as autuações serão educativas. Não haverá penalidade ou multa para essa adequação. Mas veja, a NR1 passa a ser obrigatória, mas, gente, quando a gente pega num cenário global, em que só 21% dos colaboradores são engajados, e que isso é responsável por 438 bilhões de dólares de desperdício em produtividade, faz tanto sentido você cuidar da saúde emocional do colaborador, que você vai ter colaboradores engajados, líderes engajados, você vai aumentar a tua produtividade, você vai melhorar a tua cultura organizacional e vai ser uma empresa próspera. Sim. Porque o impacto que a empresa tem, ele é muito grande, né? Quando a gente cuida dos nossos colaboradores, e a gente acaba percebendo muito isso, né? Cuidar do nosso colaborador acaba reverberando para o nosso negócio, né? Então, nós acreditamos muito nisso, a gente investe muito nisso, então com treinamento, com conversas, com transparência. Então, para nós é muito importante isso, cuidar dos nossos para que isso reverbere no nosso negócio, nos nossos clientes, e o cliente sinta, né? Porque o cliente sente o quanto a gente cuida, né? Então, eu acho que essa parte, nós aqui da Impactare acreditamos demais nisso. E eu acredito que isso vem e espero que venha para ficar, realmente, né? Então, bom, eu acredito, você acha que nós perguntamos tudo, de tudo que você tem feito, falado, falta algum ponto que ainda a gente não esclareceu aqui pro pessoal, das palestras que você tem visto? Eu acho que, assim, as principais mensagens, né, que você, que é RH, precisa saber primeiro, a NR1 é obrigatória para todas as empresas com colaboradores CLT. Todas as empresas precisam mapear o risco psicossocial. As pequenas e microempresas com risco psicossocial baixo, elas não precisam ter um plano de ação, não precisam ter um PGR. As empresas maiores já funcionam naturalmente.
No entanto, se você só precisa ir para o PGR, por exemplo, as empresas maiores. Agora, se você é uma pequena empresa, uma microempresa, e seu risco psicossocial é moderado, aí você vai precisar de um plano. Segundo, que o plano de ação não pode ser um documento de gaveta, porque a gente vai precisar garantir o suporte emocional contínuo. A gente precisa capacitar a liderança. A gente precisa treinar os colaboradores. A gente precisa ter gestão de dados e monitoramento. Tá? E segundo, que além de ser obrigatório, colaboradores engajados são mais produtivos e isso ajuda em um clima organizacional favorável. Então, eu acredito que hoje cuidar de saúde emocional é um KPI estratégico para qualquer empresa. E número 3 é entender, os tomadores de decisões das empresas precisam entender que isso é um benefício para a empresa. Colaboradores engajados, líderes capacitados são a solução de uma empresa próspera. Ela acaba conseguindo cumprir o seu propósito, o propósito pelo qual ela foi criada, né? Então é extremamente importante isso. Doutora Thaís, muito obrigada pela sua participação, por contribuir conosco com todo o seu conhecimento e principalmente com o seu tempo, que a gente sabe que é extremamente escasso. E empresas, esperamos ter contribuído com vocês, que vocês tenham aprendido mais um pouquinho, que tenhamos esclarecido e estamos aqui à disposição para ajudá-los na implantação e na continuidade dos nossos serviços, sempre buscando soluções para vocês. Fiquem com a gente e podem contar conosco. Muito obrigada.